A paz do Senhor, meu amado, minha amada, que o Senhor nosso Deus, mais uma vez, esteja derramando sobre nós a sua bênção, a sua Shekinah, que o Senhor esteja nos concedendo vida e vida com abundância. Agradeço mais uma vez a oportunidade e o grande privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui para fazermos menção da sua santa e bendita palavra. Quero convidar a amada igreja para que nós abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 43. Vamos ler o versículo de número 2. Ezequiel 43, versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Presta atenção nessa parte. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Deus santo e querido, Pai das misericórdias, Deus de infinita bondade. Pai, mais uma vez queremos te agradecer por estarmos aqui para poder desfrutar da tua santa e bendita palavra. Senhor, fala conosco através da tua palavra, pois para isso saímos de nossos lares, não para ouvir o homem, pois o homem não tem nada para nos falar, mas para ouvir a tua palavra. Então, meu Pai, usa o homem apenas como um instrumento, um canal, através do qual o teu Espírito Santo faça fluir a tua santa e bendita palavra, para que a tua palavra venha e ela faça aquilo para o qual o Senhor a está enviando. Pois a tua palavra, Pai, ela jamais volta para ti vazia. Antes ela faz aquilo que lhe apraz e prospera naquilo para o qual o Senhor a está enviando. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. E amém, Jesus. Amados e queridos, veja bem o que diz a palavra de Deus. O profeta Ezequiel, ele tinha sido levado para o cativeiro na Babilônia. E ele estava ali junto com os cativos. Mas o profeta Ezequiel, ele tinha uma chamada de Deus. O profeta Ezequiel, ele era filho de sacerdote, ele vinha da linhagem de Levi. Mas ele foi cativo e não seria mais sacerdote. Talvez o profeta Ezequiel estivesse triste aí naquele cativeiro, pensando: poxa, se o povo tivesse obedecido a Deus, eu hoje poderia ser sacerdote no templo do Senhor. Triste de saber que não haveria mais essa possibilidade de ele ser um sacerdote, e ele que havia nascido na linhagem, para ser sacerdote, na linhagem de Levi, para ser um sacerdote, ele devia desde criança ter sido preparado para ser um sacerdote. Agora se via ali distante de sua terra natal, ali sendo escravo, daquele povo de Babilônia, do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então ele devia estar triste. Mas é justamente aí, irmãos, que eu quero falar alguma coisa. Quando nós estamos, de repente, nos sentindo perdidos num lugar onde Deus, talvez a gente pense: Deus aqui não me vê,
Deus aqui não pode falar comigo, Deus aqui não pode me usar. É justamente nesta hora que Deus nos usa, porque Deus ele surpreende o profeta Ezequiel, que ele é ali naquele lugar de sofrimento, é ali naquele lugar de cativeiro, é ali naquele lugar de escravidão, é ali naquele lugar de servidão que ele começa a se revelar ao profeta Ezequiel de maneira tremenda e poderosa, visões de difícil interpretação. Ezequiel viu coisas que ele tenta passar para nós, mas não tem como. Nós tentamos entender o que ele quer dizer, mas muitas das vezes nós não conseguimos entender, porque as visões foram tremendas. A revelação de Deus para o profeta Ezequiel foi tremenda. E aqui quando chega nesta parte aqui, no capítulo de número 43, no versículo de número 2, em que ele diz: e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. Oh, que visão maravilhosa que Ezequiel está tendo, hein? Vindo a glória do Deus de Israel, a glória do Deus vivo, vindo do caminho do Oriente. E ele ouve o quê? Ele ouve a maravilhosa voz de Deus. Ele diz: e a sua voz era como a voz de muitas águas. Meu irmão, você já esteve perto da cachoeira? Você já foi lá em Foz do Iguaçu, lá nas cataratas do Iguaçu? Já ouviu o barulho das águas caindo, meu irmão? É coisa estrondosa, meu irmão, é coisa tremenda. E o som da sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Irmãos, essa terra aqui, eu quero trazer essa terra para um outro lado. Não a terra onde nós habitamos, o planeta Terra, ou algum país, como Ezequiel está se referindo, né, a Israel, a terra de Israel. Mas aqui eu quero trazer essa terra para nós, porque nós fomos tirados da onde? Nós fomos tirados da terra, nós fomos tirados do barro, nós somos pó, nós somos barro, nós somos terra. Irmão, então quando a glória do Deus de Israel vem sobre esta terra que somos nós, essa terra que não tem expressão nenhuma, não tem brilho algum, essa terra ela começa a resplandecer. Irmãos, e essa terra começa a resplandecer, não é para que nós nos aproveitemos de alguma forma desse resplendor para tirarmos algum proveito disso, algum proveito próprio disso, ganhar dinheiro, enriquecer, ficar famoso, ter o nosso nome aí em outdoor, botar um outdoor na rua aí com o nosso retrato bem grande, o nosso nome, pastor fulano de tal, apóstolo fulano de tal, bispo fulano de tal. Não, meu irmão, essa glória vem para que nós possamos resplandecer, mas resplandecer para a glória de Deus, que nós venhamos resplandecer glorificando a Deus com a nossa vida em tudo, que nós venhamos a resplandecer o amor de Deus pelos pobres, pelos humildes, porque Deus é aquele que julga a causa do órfão, a causa da viúva, a causa do necessitado, a causa do estrangeiro. Deus é aquele que não faz acepção de pessoas. E quando nós resplandecemos essa glória de Deus, nós também não fazemos acepção de pessoas. Mas, infelizmente, não é isso que nós temos visto aí no mundo. Nós temos visto aí muitos homens dizerem que são homens de Deus, homens que até têm um conhecimento da palavra de Deus. Esses homens, para mim, eu considero eles como homens religiosos, como também eram os fariseus, os saduceus, né? Eram homens religiosos, mas não eram homens de Deus, porque os homens de Deus é como Eliseu, Pedro, Abraão. Por que eu digo esses nomes? Eu vou dizer porque Abraão, quando ele volta lá de guerrear, né, de trazer aquele povo que foi levado cativo, aquele povo de Sodoma e Gomorra, o homem lá fala para ele: olha rapaz, tu pode levar aí o que você quiser,
Abraão, ele fala logo: olha, meu irmão, eu não quero um fio de sapato para que depois não diga eu enriqueci. Abraão, não quero riqueza, não quero nada de vocês não. Pode ficar com as vidas aí das pessoas, com tudo, cada um com o que é seu. Eu fico com o que é meu, o que é Deus. Então Abraão não cresceu o olho, vou pegar o despojo. Não. Abraão não tinha olho grande nas coisas dos outros. Abraão não estava interessado em tirar aquilo que as pessoas tinham no seu bolso. Não, Abraão estava interessado apenas em ajudar, em resgatar aquelas vidas, trazer de volta aquelas almas. E foi o que ele fez. Ele disse: eu levantei a mão para os céus e o Deus Altíssimo é que me deu a vitória para trazer essas pessoas não são minhas, não tem nada aí não. E quando eu falo de Eliseu, eu falo de Eliseu também porque Eliseu era homem de Deus, porque também só resistia ao dinheiro. Vê que quando Naamã chega leproso, né, ele traz ouro, ele traz prata, vestes preciosas, ele traz muitas coisas para oferecer ali ao profeta. Mas o profeta, ele não aceita nada, ele não quer nada. O homem insiste, fica, não, toma uma bênção do teu servo. Ele não aceita nada, porque o homem de Deus, ele não está interessado em coisas materiais, em coisas superficiais. O homem de Deus está interessado em fazer com que a glória de Deus apareça através da sua vida, mas não para fama sua ou para enriquecimento seu. Não. Ele quer que a glória de Deus apareça para que as pessoas possam crer em Deus, para que as pessoas possam buscar a Deus, para que as pessoas possam confiar em Deus, para que as pessoas possam ter fé em Deus. E assim também é o caso de Pedro. Pedro, quando ele chega lá em Samaria, que tem aquele Simão mágico, Simão oferece dinheiro para que me dá também esse poder aí de eu botar a mão nas pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. Pedro não, opa rapaz, traz essa mala de dinheiro para cá, que isso é muito bom. Não, Pedro o exortou, falou: não rapaz, esse caminho tu tá errado. Se tu pensa que os dons de Deus são alcançados por dinheiro, tu tá muito enganado. Mas hoje em dia o que nós vemos aí? Nós vemos religiosos, como nós víamos religiosos naquele tempo de Jesus. Os fariseus, as pessoas chegavam com dinheiro, eram muito bem recebidas, né? Pessoas chegavam, pessoas ricas eram muito bem tratadas por eles. Inclusive o apóstolo Tiago, na sua epístola, fala sobre isso, que eles davam nos primeiros assentos para os que tinham um anel no dedo, pessoas ricas, pessoas famosas, né? Eles estavam interessados nisso. Então, quando eu falo desses homens, eu falo de Abraão, de Eliseu e de Pedro, porque esses homens, o dinheiro não tinha o menor fascínio para eles. Hoje é diferente. Quando você vê algum desses homens aí, a maioria deles estão até na televisão, esses religiosos, né? O olho deles chega a brilhar quando eles vêem dinheiro. Quando eles vêem aquele botando dinheiro, o olho deles chega a brilhar, daquele brilho, sabe? Mas a terra deles, o corpo, eles não resplandecem, sabe? Muitos dizem: na minha igreja não acontece milagre porque a minha igreja não foi chamada para isso. Aqui o cego não enxerga porque não fomos chamados para isso. Aqui nós fomos chamados para ensinar a palavra, para ensinar as pessoas a viverem bem, coisa e tal. Irmãos, isso é tudo conversa fiada, é tudo religioso, tudo farinha do mesmo saco, é tudo fariseu. Então, meu amado, minha amada, o que eu quero passar para você com esta mensagem é que você seja uma terra que deixe a glória de Deus resplandecer em você. Porque aqui diz assim: e a terra resplandeceu. Por que a terra resplandeceu? Por que a terra brilhou? Por que a terra resplandeceu? Por causa da sua glória, da glória de Deus. Entendeu? Porque a glória de Deus, ele disse na sua palavra: a minha glória e o meu louvor a outro não darei.
Então tem muita gente aí querendo receber glória, ser famoso, né? Tem até pessoas que fazem louvor para pastor. Canta louvor, meu pastorzinho querido, fazem. Mas o louvor é para Deus. Ele disse que não vai dar para o outro, né? E não vai dar mesmo. Então quem está fazendo esse tipo de coisa vai prestar conta com Deus. Não adianta, porque vai prestar conta com Deus. Assim como Jesus Cristo falava claramente para os fariseus que eles eram ladrões e salteadores, assim também eu falo hoje para esse pessoal que está aí, esses religiosos, né? São ladrões e salteadores. Fizeram da casa de Deus casa de negociata, casa de câmbio, parece uma rede de supermercado, uma rede bancária, sabe? Porque o negócio ali é só dinheiro. Vem dinheiro para cá, vem dinheiro para lá, né? E a glória de Deus não resplandece. Você não vê aí o cego enxergando, o paralítico jogando a muleta fora. Você não vê as pessoas, né, sendo libertas verdadeiramente. Muito pelo contrário, as pessoas estão sendo aprisionadas também com essa doutrina aí, essa anomalia, né, que é a teologia da prosperidade. Isso para mim é uma anomalia, é uma doença, uma coisa nojenta, uma coisa que fede, que cheira mal, é uma anomalia, uma doença, uma podridão, um câncer, né, que tem feito com que as pessoas busquem a Deus para mudar a sua vida financeira. Meu irmão, a vida financeira das pessoas não significa nada para Deus. Você pode ser muito rico e não ter Deus. Você pode ser pobre e ser cheio de Deus no seu coração e na tua vida. Porque Deus, ele é aquele que não faz acepção de pessoa. Deus está com ele porque ele é rico. Não. Às vezes pode estar cheio de dinheiro e Deus está completamente afastado dele. Por quê? Porque ele não adora mais a Deus, mas adora a mamão, que são as riquezas. Então, meu amado, minha amada, ouça bem o que o profeta Ezequiel está dizendo. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Meu irmão, que você possa resplandecer por causa da glória de Deus que está na tua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos ensinando, né, através da sua santa palavra. Isso é o que nós pedimos, né? E já agradecemos a Deus. Eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.